Neste tutorial eu vou abordar um tema que há muito me perguntam via e-mail, via redes sociais, que é a seguinte pergunta: professor, como eu faço para saber o quanto um chumbador resiste à tração? Antes de eu falar sobre o chumbador, eu vou contar um caso que para vocês muitos já deve ter acontecido, da esposa comprar um determinado quadro ou um espelho e pedirem para vocês pendurarem este quadro ou esse espelho na parede. No meu caso, a minha esposa sempre que compra alguma coisa para colocar na parede, ela vem pedir que eu abra uns furos, toque uma bucha e parafuso. Eu já conversei com ela e expliquei para ela que existem materiais e tecnologias mais avançadas dependendo da utilização a serem empregadas. Por exemplo, existe hoje em dia a fita dupla face que serve para fixar materiais, por exemplo, em paredes. Então eu vou começar abordando esse tutorial focando na fita dupla face para fazer uma analogia com o chumbador. Então eu vou utilizar como exemplo a fita dupla face acrílica VHB 4960. Bem, segundo o fabricante desta fita dupla face, e obviamente vamos entender que depende muito dos tipos de materiais a serem unidos por esta fita, mas genericamente o fornecedor nos disse que esta fita ela resiste 1 kg para cada 55 centímetros quadrados. Então nós vamos fazer que a tensão tangencial admissível para essa fita será de 1 kg mais força dividido por 55 centímetros quadrados. Isto resulta em 0,0182 kg força por centímetro quadrado. Bem, suponhamos que o espelho que a sua esposa está pedindo para fixar na parede pese 10 kg. Então, esses 10 kg nós vamos chamar de força FD. Pela fórmula clássica de tensão, nós sabemos que tensão é igual a esta força FD dividido por uma área que nós vamos chamar de área necessária. Então, esta é a fórmula clássica. Supondo então que nós vamos utilizar esta viga para fixar o espelho, nós temos que descobrir qual é a área necessária de fita para suportar 10 kg. Utilizando esse formulário, nós estamos passando para o lado esquerdo do sinal de igual, área necessária, e vamos passar para o denominador essa tensão admissível. Então nós temos 10 kg mais força dividido por 0,0182. Isto resulta em 549 centímetros quadrados. Se considerarmos uma fita com 3 centímetros de largura, nós precisaremos ter então um comprimento total de 183 centímetros. Bem, entendido esse encaminhamento, eu vou passar para o nosso caso de
chumbador. Suponhamos que nós temos um chumbador concretado, por exemplo, num bloco de fundação. Esse nosso chumbador vamos considerar como uma barra redonda. Vamos considerar esse chumbador como tendo 1 polegada de diâmetro, sendo o aço Ca25. E este concreto vamos considerar como sendo o concreto FCK 150 kgf por centímetro quadrado. Bem, essas são as especificações. Suponhamos ainda que este chumbador ele esteja concretado com 100 centímetros para dentro do concreto. O que nós procuramos nesse tutorial é sabermos qual é a carga admissível. Bem, essa tensão que nós consideramos para a fita dupla face como sendo a tensão tangencial, para o concreto armado em relação ao aço, essa tensão que fará com que este chumbador fique na posição inicial quando da carga aplicada é a tensão tangencial que nós vamos chamar de tal BU. E esta fórmula de tal BU, ela varia conforme o tipo de aço e conforme o FCK do concreto. Para um aço liso, que no nosso caso é um aço Ca25, poderia ser uma chapa lisa também, e o concreto armado com FCK 150 kg força por centímetro quadrado, nós vamos usar este formulário. Tal BU será 0,9 vezes a raiz de FCD. Bem, o que é o nosso FCD? FCD é o FCK do concreto dividido pelo coeficiente 1,4. Então, usando esse concreto 150 e o aço Ca25, nós vamos chegar num tal BU de 9,32 kg força por centímetro quadrado. Então isso é o que nós vamos utilizar para verificar quanto essa força aplicada no chumbador até que o chumbador sai da posição inicial. Bem, qual é a área de contato entre o chumbador e o concreto? A área de contato será o perímetro do chumbador, que nesse caso será 2,54 centímetros, vezes π e vezes os 100 centímetros. Que neste caso dá um resultado de 798 centímetros quadrados. Esta é a área de contato. Considerando ainda esta fórmula,
E agora então, essa área necessária será a área de contato. Qual é a força FD? Notem bem, nós não estamos ainda trabalhando com a força admissível. A força FD será a área de contato vezes o tal BU. Isto então nos dá 798 vezes 9,32, chegando então a 7.437 kg-força. Esta ainda não é a força admissível. Por que não é a força admissível? Porque nós temos que considerar um fator de segurança, que a norma nos pede, que nesse caso é 2. Então, FT será o FD dividido por 2,0. O que redunda em 7.437 kg-força dividido por 2,0. Agora sim nós temos qual é a carga de tração admissível para esse chumbador de 1 polegada em aço CA25 embutido no concreto FCK 150. Esse embutimento podemos chamar de LB. Esse valor dá 3.718,5 kg-força. Então, aqui está a nossa resposta.